Abelhas Bioma Caatinga, sou Gilvan, seja bem-vindo ao nosso canal. Vamos falar um pouco do tema que eu já falei em outras abordagens, a questão do veneno, os venenos liberados no Brasil principalmente. Claro que outros países utilizam, em vários países, poucos países não utilizam veneno, não é a questão de ser contra. Sou contra um monte de coisa, agora não dá para passar pano para certas coisas, tá? Então nós vamos tratar aqui do veneno e eu vou tratar de um tema que vai ser bem interessante aqui, vocês vão ver. Por quê? Porque chegou localmente. Mas você que está chegando aqui, seja bem-vindo, você que está chegando pela primeira vez. Você que não é assinante do canal, que vê nossos vídeos, peço por favor para assinar o canal, curtir à vontade, compartilhar o vídeo e tocar o sino para receber outras informações. Nós vamos ver aqui a questão dos venenos no Brasil. Eu vou pegar pelo menos aí quase 30 anos. Para ser mais preciso, como que foi o que eu olhei. Então, se a gente pegar, por exemplo, o veneno utilizado no Brasil, vamos pensar nos mandatos, aí eu tenho que falar nome. Fernando Henrique Cardoso, 2 mandatos. Luiz Inácio Lula da Silva, 2 mandatos. Dilma Rousseff, meio mandato. Um mandato, quase outro mandato. Então, se a gente pegar nessa questão toda, vamos entender. Nessa questão toda, que eles todos somando, deram 20 anos, mas quase 24 anos, os citados, 3 citados. E o tema é aquela questão à parte. Então nós vamos entender. Esses todos, a média de veneno deles ficou abaixo de 300 venenos por ano. A média, pegando a quantidade de anos, ficou 290, 280 e poucos venenos por ano, que é muita coisa, uma média. Tem gente que foi mais, tem gente que foi menos, mas eu estou pegando para ficar entendimento. Que veneno? Chamado agrotóxico. Agora vamos pegar o outro mandato. Isso é oficiais. Esse é da Anvisa. Isso é do Ministério da Agricultura. É a Coordenação Geral de Agricultura e Afins. Tá? Então, não coisas que estão lá relacionadas. Aqui não tem falácia. Aqui não tem fanfic. E por que eu estou pegando isso? Então vamos, para a gente entender. Só esse pessoal, só o último governo em 4 anos, e aí vou citar o nome, porque ele foi Jair Messias Bolsonaro, respeito aqui diferente de muita gente, tá? Não torci contra, não torço nem torci contra ele, diferente de gente, isso não é partida de futebol, você não está palanque, não está na arquibancada, você está sendo administrado, isso foram os executores. Então todos os outros, em todo o período de 22 anos, quase 24 anos, pega 24 anos, eles liberaram o total de veneno nesse período todo. Eles liberaram 1.529, que é muito, gente, é absurdo. Esses que eu citei, até o Temer. Foi mais, só o Jair Bolsonaro liberou 2.182, isso por oficial, que é oficializado. Não estamos aqui entendendo isso como uma coisa qualquer. Ele liberou 653 em 4 anos, mais do que os outros liberaram em 24 anos. Para a gente ter uma ideia, a média dos outros ficou em torno de 60, mais ou menos 60 venenos por ano. O dele bateu simplesmente um valorzinho extraordinário de 545 venenos por ano, tipos diferentes, chamado agrotóxico, que agora chama pesticida, é assim que denominaram. A média dos outros por ano foi, esse valor dele foi, só para ter uma ideia, o dele foi 8 vezes mais de 8 vezes o valor dos outros. É um negócio absurdo. E aí, onde eu quero entrar? O Temer, ele liberou uma quantidade enorme. O Temer liberou, se a média dos outros ficou abaixo de 300, o Temer ficou, no seu tempo por ano, ele ficou 377. Foi o valor que ele liberou por ano, não, por período, por mandato. Então, se fosse de 4 anos o mandato dele, ele ficaria em torno de 700 e tanto, 800. Então, por que eu estou chamando a atenção? Vocês estão vendo essas prints aqui. Isso aqui foi aquele pessoal que passa pano para gente irresponsáveis. Todos eles aqui deveriam responder, todos, que não poupa ninguém, por ter liberado veneno em excesso. Ah, mas tem um agronegócio diferente desse pessoal que vão aí,
dizer, não, tem que ter um agronegócio mais responsável, não do jeito que estão praticando no Brasil. Ah, mas porque os Estados Unidos já acabou com o país lá, em termos de fauna e flora, basicamente eles acabaram. Mas não tem que se espelhar em coisa ruim. Você vai fazer coisa ruim porque o outro está fazendo? Não, não dá. Então vocês estão vendo esse print aqui, foi interessante. O primeiro print que vocês viram agora, já viram? Foi quando eu perguntei, que foi um cara aqui de Petrolina que perdeu abelhas. Vocês estão vendo os prints das abelhas também. E ele postando lá, e aí quando eu questionei os dois que falaram, só dois se expressaram num grupo de abelhas, aí eu perguntei, eu questionei, envenenamento, complicado. E aí eu sigo. Falei sobre envenenamento, aí eu vou e sigo e faço o questionamento. Quem defende veneno? Se você criar abelha, se você for do agronegócio, pode até defender, sabendo, tem que ter certeza disso, que esse veneno ele passa para todas as... não é nem cadeia alimentar, cadeia é só a sequência de um organismo, tem um produtor, depois vem consumidor de primeira ordem, segunda ordem, até uma certa ordem, e até onde é compositores. Isso é uma cadeia alimentar, mas na verdade tem teias alimentares, porque um único tipo de alimento pode servir para vários tipos de consumidores. Um produtor, pensar uma planta, que ela produz serve para muitos. Esses venenos ficam na matéria biológica, na biomassa, durante muitos tempos. Um com maior agressividade, o DDT, por exemplo, é um dos piores. Deixa aqui o print para vocês. E aí, quando eu questionei, ficaram calados, porque quem fica calado é o famoso, expressão popular, tem rabo preso. Porque defendeu pessoas que, sequer esses caras vivem da criação de abelha, ou parte, ou tem complementação de renda. Como é que vai defender essa quantidade de venenos? Ou seja, 3.000 e tantos, desde 1995 para cá, vamos pensar, que foi quando começou lá o primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso. Não estou passando pano, não estou puxando o saco de ninguém, diferente de muita gente. Fez coisas legais talvez, mas fez muita coisa ruim foi essa questão. Então, na questão das abelhas, essa mortalidade de abelha foi aqui em Petrolina. Lembrando, eu acredito que a pesquisa foi feita lá fora. Eu já disse e repito aqui, eu não consumo mel que é produzido nas roças de Petrolina, porque tem veneno, tem aplicação de veneno. Ah, tem muita gente que não aplica porque exporta, lá fora se bater resíduo de veneno, o produto é refugado, o produto tem que voltar, o exportador tem que arcar com todas as despesas. No caso aqui específico, o pessoal consome veneno demais. Foi encontrado no ano de 2019 em abelhas, vamos dizer, em abelhas, as africanizadas, coletado nas roças de Petrolina, foram encontrados 19 tipos de veneno. Resíduos de uns grupos lá do fipronil. Fipronil é um veneno terrível, ele atua no corpo dos animais, fazendo o quê? Ele atua diretamente no sistema nervoso, que vai afetar também o sistema muscular do animal. A abelha ela precisa ter um sistema muscular muito bom, porque ela voa. É um bicho que, segundo falar aí da NASA, não teria condições de voo o que os projetistas lá falaram. Mas o bicho voa e voa com muito peso, porque ele transporta muita coisa durante seu voo. Então, esses venenos estão aí. É aquele velho ditado, tem uma sabedoria popular, não sei se também sabedoria popular, mas também está na Bíblia, quem com ferro fere, com ele será ferido. Você que defendeu o uso de veneno, a aplicação de veneno demasiadamente, isso sobra, claro, sobra para mim, sobra para todos, não afeta só os insetos, no caso específico, tá? Tem que lembrar disso. O veneno, outra informação aqui, essa mortalidade de abelha pode ter sido veneno que não era inseticida, pode ser um fungicida aplicado na uva, certamente foi aplicado em roças de uva ou de manga, é o mais provável, a localidade, eu sei onde é a localidade, também não vou falar aqui até para não, posso ter questão de não falar, mas foi dentro da área do perímetro irrigado de Petrolina, tratar dessa maneira. Não foi o perímetro de Petrolina, não foi todo o município, pensar onde está o município, área de cerqueiro, etc. Então, só para a gente fique aqui muito, mas muito claro. Esse veneno não precisa ter sido inseticida. Pode ter sido um fungicida,
que é aplicado muito comum aplicar na uva em grande quantidade. Um bactericida, porque também são tipo micro-organismos que atacam as uvas. Pode ter sido um veneno, esse caso eu não acredito, porque os glifosatos, o glifosato ele é aplicado, ele é um herbicida, mas não é herbicida completo, ele é um herbicida que ele atua sobre plantas que têm folha peninerva. O que é a folha peninerva? Aquela folha que tem uma nervura central e sai umas nervuras secundárias menores, no formato lembrando uma pena, qualquer ave. E tem as folhas paralelinerva. Como não é a plantação de milho, de arroz, ou não é uma pastagem, a pastagem que eu estou falando não seria a alfafa, que a alfafa tem a folha peninerva, só capim que serviria, ele também é um veneno terrível, porque esse veneno também mata as abelhas. O que pareça, não, e ele não vai só prejudicar a planta, que é o objetivo de atacar aquela planta. Esse veneno também afeta o ser humano. Então quem está comendo mel tem que ser bem sincero, quem está consumindo mel que é produzido em ápice, no Vale do São Francisco, que não for em área de cerqueiro, guarda isso. Esse mel existe veneno, em maior ou menor quantidade. E aí foi aqui eu quero relatar isso, porque é um negócio assim de uma infantilidade, chamar infantilidade, infantil. Quando o cara disse que pode aplicar veneno, eu já vi em grupo, estive num grupo na Bahia que eu saí de imediato, quando eu vi uma presepada lá, você aplica veneno à noite, final de tarde ou noite, que é quando as abelhas não estão na sua colônia, e no outro dia elas vão visitar a roça tranquilamente, não tem efeito. Tem sim. Ainda que chova torrencial, ainda resíduo de veneno pode ficar no solo, pode ficar em água, em parte ali que a abelha visitou, a abelha vai nas plantas, mas pode ser numa folha, ela pode se contaminar. Então aplicou veneno, a carência seria ou deixar as abelhas confinadas, pelo menos por 20 dias, até passar o efeito do veneno, para depois liberar as abelhas, ou tirar as abelhas local. Vai aplicar veneno, tem que tirar para locais distantes. Por exemplo, o pessoal aquele carro fumacê foi proibido em todo o estado de São Paulo ainda em 2018, porque foi verificado que o efeito não era positivo, ou seja, não matava, não atingia os mosquitos, que é um tipo de inseto, e que prejudicava outros seres vivos e acabava desencadeando, vamos pensar, um processo enorme de desequilíbrio ecológico. Por quê? Porque na natureza os bichos estão equilibrados. Então se você joga veneno, mata os insetos, que é alimento de pássaros, que é alimento de anfíbios, que é alimento de répteis, entre outros. E mamífero também, por exemplo, tamanduá, tatu, são bichos que se alimentam de insetos. Então o veneno só traz prejuízo. Ah, mas Givan, o agronegócio, vem aqueles infantis, são infantis que falam isso. O agronegócio tem que se adaptar, tem que trabalhar com controle biológico. Não é fácil, também tem que ter cuidado, porque se utilizar um controle biológico para controlar uma espécie qualquer, seja utilizando fungos, uma bactéria, um protozoário para matar animais pequenos, como no caso dos insetos, ou outros, tem que ter o cuidado que se você aumentar essa concentração de organismos, às vezes não é daquele local, você também pode causar efeito danoso, deletério, e tem que ter esse cuidado. Então, é complicado. O ideal seria, aqui não tem esse processo, de ter deixado, desmatado totalmente, somente nas terras que são mais cultiváveis, aí mais próxima do Rio São Francisco, é esse caso que vocês viram as fotos. Então, todo esse processo é complicado. Lembrando que os prints que eu também deixei aqui são prints oficiais, são de órgãos oficiais, não é achismo não é chutômetro não, tá? Então, só alertando isso, serve para vocês, cuidado, o veneno vai prejudicar demais, já prejudicou. Lembrando que os lençóis freados e também água como do São Francisco, não sou eu que digo, que eu não pesquiso, não é minha área de atuação, mas os pesquisadores estão apontando para uma carga muito pesada, já esse conceito de veneno na água que nós consumimos, que muita gente consome, milhões de nordestinos consomem a água de São Francisco, e muito pouco lá de Minas, mas tem os seus afluentes também pega água, mas lá também, ainda nas Minas Gerais, tem pouca aplicação do veneno. O veneno aplicado é no Vale do São Francisco, no vale desde uma parte do Alto São Francisco, mas somente todo o Médio São Francisco e o Baixo São Francisco recebe muito veneno que é aplicado aqui na agricultura, que é a fruticultura irrigada.
progresso tem que continuar? Tem, mas tem que encontrar soluções. Tem gente que está enriquecendo, ficando milionário com a venda de veneno? Tem, isso é fato. Esse pessoal vai sempre dizer, não vai gostar quando esse vídeo for ao ar. Não vai gostar de maneira nenhuma. Quando o vídeo for postado, eles vão dizer que eu tô... Não. Lembrando que todos, eu responsabilizo porque a gente está passando todos os que eu falei lá no início do vídeo. Responsabilizo todos, não um. Não tiro aqui, não passo pano. Então, o veneno, se você é um criador de abelha, se você ainda está usando essa situação de ficar defendendo o uso de veneno, o Brasil usa veneno demais. Então, tem que mudar. Vai mudar o quê? Vai desenvolver meios, melhoramento genético, plantas mais resistentes à questão dos insetos, alimentar, nutrir melhor as plantas, para que os insetos não tenham tanto efeito deletério, ou seja, não prejudique tanto as plantas. Vai utilizar controle biológico, vai utilizar, e isso é ensinado até no ensino fundamental, rotação de cultura, claro que no caso aí, ou consórcio. O consórcio é mais prudente porque você não vai tirar um parreiral a cada período curto, não vai tirar também uma plantação de manga ou de, sei lá, de goiaba, acerola. Essas são menos impactantes aqui no local do ponto de vista econômico, tá? Mas tem que haver um processo, estudos já tem de fato, tem que haver mudanças no comportamento, senão, dentro de pouco tempo, o ser humano, por ter uma massa, vamos pensar, a biomassa ser maior do que do inseto, se ele receber a mesma carga de veneno que o inseto recebeu, ele vai sobreviver. Mas a abelha é um inseto, tá? Tem aí esse pessoal, esses infantis, que parece que não sabem que abelhas são insetos e que se aplicar veneno vai destruir. Então espero que sirva de alerta. Eu tinha que trazer esse vídeo para cá, porque eu lamento pela questão das abelhas, mas os infantis, chamados infantis, porque não tem mais... Os infantis que querem defendendo veneno, eu acho que é o velho ditado. Quem com ferro fere, com ele será ferido. Se você desejou o mal de muitas coisas, tá aí o mal caindo na sua cabeça. Obrigado por ter assistido o vídeo. Fica de alerta, pense nisso, e a sociedade tem que começar a pensar até quando vamos ter que conviver com esse pessoal que larga veneno na natureza à torta e à direita. Obrigado por ter assistido o vídeo mesmo, tá?